Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a Barão de Mauá. É uma honra participar desse evento de integração de vocês. A minha fala é sobre direitos humanos. A professora Sueli falou sobre a questão da inclusão, né? E que nós não podemos querer o extermínio de nenhum elemento da sociedade, nenhum membro da sociedade. Isso tudo começou com os direitos humanos. E é interessante a gente pensar que a própria democracia depende dos direitos humanos. Nossa própria liberdade de estar aqui participando depende dos direitos humanos. Só que quando nós ligamos a televisão, por exemplo, nesses programas de jornal bem popular, que passam no finalzinho da tarde, né, no comecinho da noite, vocês podem ver que os apresentadores falam o quê? Agora que morreu fulano, cadê os direitos humanos? Agora que ocorreu o assalto, cadê os direitos humanos? Agora que ocorreu tal crime, cadê os direitos humanos? Os direitos humanos estão ali também. Porque os direitos humanos é uma visão de direitos e deveres, onde a preservação da vida, do patrimônio, da propriedade, das próprias coisas fazem parte. Antes da minha fala, eu quero convidar vocês para assistir um mini documentário que fala a respeito, e depois eu volto para falar com vocês, tá certo? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural.
the Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world.
yet they are the world of the individual person. The neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. É sobre isso que nós vamos falar agora, de dignidade humana. Todos nós temos dignidade humana desde que nós nascemos. Não importa se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, homens ou mulheres, heterossexuais ou homossexuais, brasileiros ou africanos, nada disso importa. A dimensão de direitos humanos é uma noção inclusiva, como já falou a professora Sueli. Ou seja, todos nós temos os mesmos direitos, estejamos onde quer que estejamos. Para manter a dignidade humana, como o documentário mesmo fala, precisa que cada um de nós atue nesse sentido. E para nós atuarmos de maneira consciente, é que eu convido vocês para verem todas as declarações, todos os artigos, aliás, a declaração bem rapidamente comigo. O primeiro artigo, ele vai falar que todos nascemos livres e iguais. E essa é uma expressão muito forte. Porque se vocês observaram o próprio documentário, a fala foi qual? Nós temos mais escravos hoje do que nós tivemos no passado. Essa é uma questão absurda, porque demonstra o risco que nós corremos a qualquer momento de perder nossa liberdade, tanto fazer ou qualquer um de nós aqui, se nós não trabalharmos pelos direitos humanos, pela dignidade humana. Então nós nascemos livres e iguais quer dizer uma outra questão. Quando nós lemos lá, por exemplo, no livro didático, ainda hoje, não é? Os escravos do Brasil, totalmente equivocado. Se todos nascem livres e iguais, nós devemos estar lendo na escola, desde o primeiro ano, o quê? Os escravizados do Brasil. Porque se eles nasceram livres, eles não podem ser escravos. Eles são escravizados. O outro artigo vai falar sobre não discriminar. Não discriminar por uma deficiência física ou estado especial, não discriminar por ser branco ou negro, alto ou baixo, pobre ou rico, por morar num local ou no outro, discriminar por religião, por etnia, nada disso deve ser fonte de discriminação. Todos somos diferentes e participamos igualmente da mesma sociedade e precisamos ser solidários uns com os outros. O outro artigo vai falar sobre o direito à vida. Tanto faz a vida do nascituro ou a vida da pessoa adulta, todos temos direito à vida e à qualidade de vida. Tanto faz se é o jovem ou se é o idoso, todos precisamos trabalhar pela dignidade da vida ao longo de toda a sua existência. Nenhuma escravatura. E aqui nós caímos mais uma vez no problema. Se nós formos pegar Ribeirão Preto como exemplo, uma cidade tão rica, tão desenvolvida como a nossa, às vezes vocês ainda ouvem, por exemplo, no telejornal regional, o quê? Que foram encontrados trabalhadores em situação análoga à escravidão, por exemplo, na construção civil em Ribeirão Preto. Isso é um absurdo. Isso quer dizer o quê? Que aqui, pertinho de nós, onde nós temos condições de implantar os direitos humanos na sua plenitude, nós ainda encontramos agentes sociais e econômicos que trabalham contra os direitos humanos e a favor da escravidão. Nós precisamos militar contra isso. Outra questão dos direitos humanos é nenhuma forma de tortura. Então não é só a tortura física, aquela que faz, por exemplo, o torturador profissional. A tortura emocional também. Então, num ambiente de escola, quando um colega começa a tirar chacota do outro, começa a assediar o outro, fazer piada, tratar de maneira inadequada, isso também é uma forma de tortura. Isso também causa sofrimento e ansiedade. E nós temos que trabalhar contra essas questões no nosso cotidiano. A outra questão fundamental, tens direitos onde quer que estejas. Então, os seus direitos humanos, os nossos direitos humanos, são respeitados em qualquer parte do planeta. E vocês podem ver que eles usam o termo universal e não é à toa. Porque se nós encontrarmos outras espécies no universo, elas também têm direito à dignidade, também têm direito à igualdade.
Nesse sentido, então, onde quer que estejamos, aqui ou na China, na Europa ou nos Estados Unidos, todos nós temos direitos. E se alguém disser que nós não temos direito, é alguém que está agindo contra a dignidade humana e contra os direitos humanos. A outra questão fundamental é iguais perante a lei. E esse é um desafio numa sociedade capitalista como a nossa. Afinal de contas, enquanto um pode pagar um escritório aí com 1 milhão, 2 milhões de reais, com uma banca de advogados maravilhosamente formada e instruída, muitos caem na mão de defensor público que tem 1 milhão de casos e não tem tempo suficiente para atender adequadamente a todos. Então esse é um desafio, trazer a igualdade do formal da lei para a prática do cotidiano. A outra questão fundamental é direitos humanos protegidos por lei. Quando alguém fala, por exemplo, devia acabar com esses direitos humanos, o que essas pessoas estão falando? Deveria acabar com o Estado democrático, deveria acabar com a liberdade social que nós temos. Acho que nesse ambiente aqui ninguém quer viver numa ditadura. Tanto que a nossa Constituição ela é feita inspirada nos direitos humanos. Inclusive há artigos que são apenas uma reescrita daquilo que os direitos humanos nos propõem. Então os direitos humanos são protegidos por lei no Brasil, pela Constituição, pela nossa lei máxima. A outra questão fundamental é nenhuma detenção injusta. Quer dizer o quê? Ninguém aqui pode ser detido sem ter uma causa, uma razão palpável, concreta. Está lá você andando numa rua escura, a polícia não pode passar e te deter simplesmente por isso. Ah, porque é suspeito, simplesmente sem ter nenhuma prova, nenhuma evidência. Isso não pode ocorrer. Então é um abuso de poder a detenção inadequada. A outra questão é direito a julgamento justo, que está ligado à questão de não ser preso injustamente. Uma vez que você é preso, tendo alguma evidência, merece um julgamento justo perante um juiz ou uma autoridade responsável que seja capaz de resolver a questão por isenção. A outra questão fundamental é inocentes até que provem o contrário. Aqui eu trouxe uma historinha do Armandinho, não sei se vocês conhecem o Armandinho já. Então está lá a historinha dele. Foi mal, mas dizem que sapo é venenoso. E a gente não sabia que era o seu amigo. Ainda que ele seja venenoso, e ainda que não fosse meu amigo. Ou seja, ele é inocente até que prove o contrário. Mesmo sendo venenoso, mesmo tendo problemas, mesmo tendo uma história que vá contra a pessoa permanece inocente até ela fazer novamente uma ação que merece repreensão ou punição. Todos nós somos inocentes. E aqueles que são contra os direitos humanos querem inverter essa frase. Eles querem colocar todos são culpados até que se prove o contrário. Então todo mundo vira vítima do poder, daquele quem manda mais ou abusa do seu poder. A outra questão fundamental é direito à privacidade. E aqui fica um recado para nós. Nós estamos numa era onde nós mesmos abrimos mãos do nosso direito à privacidade pelo Facebook, pelo Twitter, por aquelas mídias sociais coletivas que nós temos, que nós mandamos uma mensagem, todo mundo lê, ok? Então atenção ao que você publica, porque o que você publica pode agir contra você. Às vezes até numa procura de emprego, de uma colocação social melhor, uma publicação inadequada que você faz pode mostrar que na sua vida privada, pessoal, você não é adequado para a função. Ao mesmo tempo, abrindo mão da privacidade, nós estamos abrindo mão da nossa casa, o sigilo da nossa casa, da nossa família, das questões pessoais. A outra questão fundamental é liberdade de ir e vir. E nós somos livres mesmo. E aqui nós estamos num espaço super livre na faculdade. Quantos já entraram, já saíram, voltaram, sentaram novamente? É a liberdade de ir e vir. Quando você vai para a sua casa livremente, para o seu trabalho, é a liberdade de ir e vir. Mas não é só essa liberdade de ir e vir de um lugar para o outro. É a liberdade de ir e vir para a religião que você quiser, para o partido político que você quiser, para a associação que você quiser, para a atitude social que você quiser, desde que legítima perante a sociedade. A outra questão fundamental é direito de asilo político. E essa é uma questão muito séria. Se vocês veem o caso da Europa atualmente, não é, com africanos,
muçulmanos, asiáticos, todos fugindo da fome, do frio, da guerra, do desamparo. Então eles têm o direito humano ao asilo. E, no entanto, nós assistimos hoje o próprio berço de direitos humanos, que foi a Europa, começar a colocar entraves à realização da dignidade da pessoa humana. Nós temos que trabalhar contra isso. E temos que trabalhar começando aqui na nossa região, no nosso espaço, no Brasil. Quando alguém fala, por exemplo, que é contra o asilo aos haitianos, está fazendo a mesma discriminação. O haitiano também tem o direito de buscar um país, uma nação, onde ele possa ter uma vida melhor, mais digna e justa. Ao mesmo tempo, todos têm direito a uma nacionalidade. Não há crime pior que o Estado possa fazer do que degradar uma pessoa ou roubar-lhe o direito à cidadania. Isso não pode acontecer. Todos nós temos direito, onde quer que nós estejamos, a uma nacionalidade. E há várias maneiras de nacionalidade. Nós seguimos aqui no Brasil, por exemplo, grosso modo, o direito da terra. Nasceu aqui, é brasileiro. Outros países usam outras nomenclaturas. Por exemplo, na Itália, quem aqui é filho, neto, bisneto de italiano, também é italiano, porque a linhagem de sangue garante direito de cidadania. Quem é judeu ou muçulmano, por exemplo, tem direito de cidadania, sobretudo os judeus, pela questão religiosa. Então eles podem voltar a Israel a qualquer momento. Essa cidadania é um direito que nós não podemos abrir mão, porque nos protege de várias questões. A outra questão fundamental é o direito à família e casamento. E aqui eu escolhi colocar um casal de homens, um casal com um homem e uma mulher, e um casal com duas mulheres. O direito ao casamento e à família é universal, é para todos. A família é vista como um elo de amor e de colaboração e solidariedade. Tanto que quantos não falam assim, meu amigo é mais meu irmão do que meu irmão, porque a solidariedade, o amor é maior naquele grupo do que em outro. Então não é só a consanguinidade que garante o laço familiar de amor, são outras relações. E nós vamos estar abertos para a inclusão desses novos membros, também aqui na faculdade ou em qualquer outro espaço de trabalho. A outra questão fundamental é o direito às próprias coisas. Ou, se vocês preferirem, o direito à propriedade. Eu preferi colocar as próprias coisas, porque você aqui na escola traz as suas coisas, seus objetos. Eles são seus. Ninguém tem o direito de mexer neles. Ninguém tem o direito de tomar nada disso de vocês. O mendigo que está dormindo na rua, que só tem uma sacola ao lado dele, ele também tem direito às próprias coisas. Aí chega alguém lá na madrugada e chuta e taca fogo e maltrata, está torturando. Está agindo contra a dignidade humana, contra o respeito à pessoa humana. A outra questão fundamental é a liberdade de pensamento. E aqui nós estamos no paraíso da liberdade do pensamento, a universidade. Esse é o espaço privilegiado para aprender a pensar por conta própria, com autonomia. Tanto que a professora Sueli, quando falou do Piaget, vocês podem ver que a frase do Piaget dizia o quê? Aprender o conhecimento do passado, mas ser capaz de criar novas soluções. Quer dizer o quê? Um mesmo problema pode ter várias soluções ao longo do tempo. O que já foi visto como certo para solucionar um problema por 100 anos, hoje pode estar errado e nós encontramos uma nova solução. Não raro essa nova solução é encontrada no pensamento livre da universidade. A outra questão fundamental e que está ligada à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. É que eu optei por uma historinha da Mafalda, né? Não estou descabelada. É que meus cabelos têm liberdade de expressão. Ou seja, do que adianta poder pensar livremente se nós não pudermos expressar, dizer, manifestar ao outro, compartilhar com as pessoas? E é esse o nosso papel da universidade, de multiplicar o conhecimento, de transformar a sociedade. Só que a de liberdade de expressão, ela tem uma responsabilidade também. Embora todos nós possamos falar o que nós pensamos, o que nós criamos, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então vem a questão dos deveres. Vem a questão de que você tem o direito de falar e o dever de assumir as consequências do que fala. Então você pode cometer o crime de calúnia, difamação, entre outras questões mais. A outra questão fundamental é o direito de manifestação pública.
muito ativo hoje no Brasil nos últimos 2 anos, né? Então, movimentos contra o governo federal, a favor do governo federal, contra a liberação da maconha, a favor da liberação da maconha, não importa qual seja a manifestação, todos têm o direito de se manifestar, desde que essa manifestação seja pacífica e organizada. A outra questão fundamental é o direito à democracia. E aqui eu escolhi uma foto com as pedras sendo separadas, porque a democracia nunca está acabada. A democracia é sempre um processo de construção, que vai avançando com o passar do tempo. Então, direitos que no passado não existiam, hoje existem. Por exemplo, quando que se pensaria 100 anos atrás que os negros sairiam às ruas pedindo seus direitos, exigindo seus direitos? Quando se pensaria há 150 anos atrás que as mulheres sairiam exigindo seus direitos e estariam em bancos escolares hoje de forma igual? Quando se pensaria 100 anos atrás que os homossexuais sairiam à rua exigindo seus direitos e estariam sendo tratados com igualdade? A democracia é uma construção que se transforma com o passar do tempo e é um direito humano também. A outra questão fundamental é a segurança social. Então nós estamos num espaço seguro, que já mostra a segurança social que nós vivemos aqui no centro universitário, mas não é só isso. É a segurança social do direito à aposentadoria, do acesso à saúde, do acesso à educação de qualidade, entre outras questões mais. Ao mesmo tempo, junto com a questão da segurança social, vem a questão dos direitos trabalhistas, que estão unidos à segurança social. E esses são direitos que hoje estão cada vez mais em riscos, colocado pelo próprio Estado nas suas reformas sucessivas. Então você vê aí já a questão, por exemplo, da aposentadoria. Parece que cada vez mais distante. Quando chegar a minha vez, talvez nem exista mais aposentadoria. Seja uma outra forma qualquer complementar da forma que vai. Estão retirando nossos direitos. E nós temos que trabalhar para evitar isso, para que o direito do trabalho não se torne apenas um gesto de exploração. A outra questão fundamental é a direito à diversão. Então, se divertir faz parte, ser feliz faz parte, poder aproveitar a night faz parte. A outra questão fundamental é alimentação e abrigo para todos. E a própria frase diz, toda cidade para todos. Quer dizer o quê? É um absurdo nós encontrarmos, por exemplo, em Ribeirão Preto, moradores de rua ainda, sem teto, ou então encontrarmos alguém passando fome. Essa dignidade humana tem que ser estabelecida e preenchida pela ação social e do Estado. A outra questão é direito à educação. E nós aqui somos a elite educacional do país. Nós não somos nem 10% do país. Isso coloca uma responsabilidade transformadora nossa, uma responsabilidade, como falou o professor Veloso, né, a categoria universitário, de saber pensar e agir com a qualidade daquilo que representa na sociedade. Então nós temos que usufruir esse privilégio de poder aprender mais, sermos mais educados e podermos oferecer mais à sociedade e transformá-la positivamente. A outra questão é o direito autoral. Você faz, por exemplo, um TCC, aqui no final do curso, você tem o seu direito autoral garantido. Você é o autor, você merece o reconhecimento. Se você produz um jogo digital, você merece o respeito de ter seu nome vinculado a essa questão. Ao mesmo tempo, te dá um rendimento, porque o direito autoral ele é remunerado. A outra questão é no mundo justo e livre. Quem não quer viver em paz? Quem não quer viver com segurança social? Quem não quer viver com direito à vida, à liberdade? Então, chegando ao direito número 28, é quase uma conclusão. Um mundo justo e igual para todos. O número 29, responsabilidade, direito de ser e de ter direitos. No caso, chegamos no momento onde quem tem direitos tem deveres. Quantos mais direitos nós temos, mais responsáveis nós somos pelas nossas ações. Então, a questão do direito de ter direitos nos colocam responsáveis pelas nossas ações. Se nós somos livres para exercê-las,
nós temos que ser responsáveis por assumi-las também. E por fim, o 30º direito humano e o último: ninguém pode retirar nossos direitos humanos onde quer que nós estejamos. Ou seja, em qualquer lugar do planeta, os direitos são reconhecidos. Em qualquer sociedade, nós temos a dignidade humana a ser respeitada. E para finalizar, os objetivos do milênio, que a ONU coloca como objetivos básicos para nós concretizarmos os direitos humanos desse milênio. Então são 8 atitudes simples que nós podemos fazer, que podem transformar a realidade agora, próximo da nossa casa, da nossa faculdade, do nosso local de trabalho. O primeiro é acabar com a fome e a miséria. Todos nós podemos fazer uma coleta de alimentos e doar, por exemplo. É uma ação simples e que surte resultado. A sociedade não precisa esperar o Estado. Ela pode se antecipar ao próprio Estado e solucionar as questões. A outra questão é a educação básica de qualidade para todos. Educação básica são 12 anos. 9 anos de fundamental, mais 3 anos de ensino médio. Ok? Quer dizer o quê? Que nós aqui já estamos tendo um extra daquilo que a maior parte da população terá. A maior parte parará no ensino médio, no ensino técnico. Nós estamos além já do que é o mínimo necessário, ou básico. Depois, igualdade entre sexos e valorização da mulher, o respeito ao corpo da mulher, o respeito ao desejo da mulher, a dignidade da pessoa humana, o respeito à igualdade entre os sexos. Aí de vez em quando tinha umas notícias aí terríveis, né? No campus universitário tal, ocorreu o estupro da garota tal, né? Isso é um absurdo. Justo no meio mais educado, essa atitude ainda é possível existir? Claro que não. Nós temos que exterminar esse tipo de ação. A outra questão é reduzir a mortalidade infantil, que Ribeirão Preto consegue atingir muito bem. Melhorar a saúde das gestantes, que é a questão de acompanhamento do pré-natal, durante a amamentação da criança, para garantir a sobrevivência de qualidade da criança. Depois, combater a AIDS, a malária e outras doenças. E aqui é bom lembrar que a faixa etária de vocês hoje é a faixa etária onde tende a ocorrer o maior número de contágio por AIDS. Ou seja, entre os 13 e os 22 anos hoje, é a faixa etária mais suscetível de ser contaminada pelo vírus. Então o uso do preservativo é necessário e é urgente. A outra questão é a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, que a professora... Obrigado, deu branco mesmo. Maria Paula, desculpa Maria Paula, que a professora Maria Paula irá tratar com maestria. E por fim, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Não é um desenvolvimento só econômico, capitalista. Desenvolvimento social, cultural, da dignidade humana, da igualdade, do respeito e da nossa diversidade toda. Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa estadia no Vale de Mauá.